Olá pessoal, tudo bem? Estamos indo agora para São Bernardo. Estamos nesse exato momento aqui em Santo André, na Avenida das Nações, finalzinho dela já. Então vamos comigo aí até São Bernardo, mais exatamente ali no bairro de Nova Petrópolis. Então iremos passar um pedacinho aqui da Avenida dos Estados, Vamos pegar também a Ramiro Poleone, Pereira Barreto. Vamos passar pelo Paço de São Bernardo ali, até chegar Pirironquete e próximo ali o bairro de Nova Petrópolis. Tá bom? Vamos lá então. Aqui à esquerda é a Petroquímica da Braskem. Tem vídeo no canal, tá? Pesquisa aí, tá, de alguns anos atrás, mas vamos lá. E ao fundo ali a cidade de Mauá. Se eu não me engano, aqui do lado direito, acho que é o Parque João Ramalho. E agora são exatamente aí 7 horas e 20 minutos do dia 5 de fevereiro. Tirar de campo a subjetividade e escalar realmente ali parâmetros para evitar qualquer tipo de... 17 vezes nas dependências do Banco Central em Brasília e São Paulo no ano passado. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Daniel Porcaro participou de reuniões com integrantes da cúpula do BC, como o presidente Gabriel Galípolo, durante as tratativas para vender a instituição para o BRB. Em uma das visitas, o banqueiro passou 8 horas no Banco Central, autorizado pela diretoria de fiscalização. Das 17 vezes em que esteve no BC, 5 foram para se reunir com o Gabriel Galípolo. Questionado sobre o motivo das visitas, a defesa de Porcaro e o Banco Central não se manifestaram. E a Polícia Federal abre inquérito para investigar o grupo Fictor, que fez aquela proposta para comprar o Banco Master. O objetivo é apurar crimes como gestão fraudulenta, apropriação indébita e emissão de títulos sem lastro. Tem mais de Brasília agora com a Thaís Sprovieri. A Polícia Federal abriu um inquérito nesta quarta-feira para investigar o grupo Fictor, que entrou com pedido de operação judicial nesta semana. O Fictor tinha feito uma proposta para comprar o Banco Master em novembro do ano passado. Agora o inquérito investiga o Fictor por 4 crimes contra o sistema financeiro nacional: gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, emissão de títulos sem lastro, equiparados a valor mobiliário e operar instituição financeira sem autorização. O grupo já vinha sendo alvo de investir 4 bilhões de reais.
No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos criou um grupo de trabalho para acompanhar o caso do Banco Master. Os próximos convidados a prestar esclarecimentos devem ser o presidente do Banco Central, Gabriel Galício. Inclusive as sigilosas, para também contribuir e investigar esta lama malcheirosa. O fundo do Master era o fundo do poço e alguns poderosos agiram na sombra para evitar do Senado penduritários, como a gratificação de desempenho em elemento estratégico, que pode chegar a 100% dos vencimentos, isso é teto, mas assim, teto estrela, triplex, né? Prevê que os servidores têm direito a um dia de folga a cada 3 trabalhados, falamos disso aqui, podendo transformar inclusive esse benefício em dinheiro, e agora isso aqui está no colo do presidente Lula. E integrantes do Palácio do Planalto estão orientando o presidente a vetar esses projetos. Ontem, Lula se reuniu com líderes partidários e também com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na Granja do Torto. Um jantar longo, durou 3 horas mais ou menos. Agora, Hugo Mota é um dos defensores desses projetos. Aliás, os projetos foram aprovados e Hugo Mota falou abertamente sobre o apoio a esses projetos, né? Falou em correção, em novos tempos, que depende das relações com o Congresso Nacional. E aí, como é que foi esse jantar? O que a gente pode esperar? Pois é, né, Sheila? O jantar foi um jantar muito bom, com muitas amenidades, mas tinha a possibilidade de ficar indigesto justamente por causa dessa questão do que agora está com o presidente Lula, que é o reajuste dos servidores. Você já tem o resultado do Mota, tem isso, porque o projeto da Câmara, inclusive da autoria da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Esse encontro no Palácio, na Granja do Porto, na verdade, nas residências oficiais da presidência, na Casa do Campo, foi de 3 horas ali, de muitas amenidades, muitas bebidas, presença de 40 líderes partidários, mais ou menos, 40 deputados, e estavam todos ali, principalmente da base do governo e do Centrão. 2 lideranças não compareceram, era esperado, do Partido Novo e também do PL. Fora isso, estava todo mundo lá num clima de muita descontração, ouvindo música. O cardápio, a gente conseguiu descobrir que foi de comida para essa questão do reajuste, já me pegou muito mal. Agora, o presidente Meta vai gerar sim um desgaste no Senado, porque foi aprovado pelo Congresso Nacional, né? Então, Lula não assunto, preferiu ter este muito agradável, agora sim vai ter os próximos dias para decidir o que fazer. Só para dizer também que esse encontro na Granja do Torto deve se repetir, agora com lideranças do Senado Federal, que é justamente uma sinalização que Lula faz para outra casa, né, do Legislativo, para a Casa Alta. Além de Lula e essas lideranças todas, estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin e vários ministros, por exemplo, Fernando Haddad. Hein? Assunto para essa semana aqui, certamente, a gente vai retomar ainda, não é, Marangoni? E a gente volta a conversar a qualquer momento. Bom trabalho por aí, até mais. Até. Vamos ainda falar sobre esse gasto, né? O gasto com reajuste, novos penduricalhos no Congresso, supera a receita de 95% dos municípios brasileiros. Essa proposta aí vai ter um impacto de 790 milhões de reais por ano aos cofres públicos. Serão 592 milhões de reais na Câmara e 198 milhões de reais no Senado. Em entrevista à Band News TV, o deputado Pedro Paulo, relator da PEC da reforma administrativa, porque a gente não falou tanto de reforma administrativa, isso aqui vai na contramão de reforma administrativa, gente. O relator, é claro, criticou as novas gratificações, segundo ele, o modelo instituído contraria exatamente o que está sendo discutido para acabar com os supersalários. O problema desse projeto é que a outra parte dele é a criação de penduricalhos. Aquilo que a gente vem combatendo, por exemplo, no texto, nas propostas da reforma administrativa, essas questões comuns, essa folga por dias trabalhados, sem qualquer tipo de compromisso com uma meta, ou com um aumento da produtividade, extrapolando o teto constitucional. Para o economista Parquinho e quermesse, é uma situação em que nós estamos financiando a permanência desses quase 600 de indivíduos
e com honrosas exceções que muitas vezes votam contra disparates, majoritariamente ajudam a salvar o país. O congressista... O Brasil tem pelo menos 336 condenados ou suspeitos de feminicídios procurados pela Justiça. Os dados são do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, e englobam crimes cometidos entre 1990 e 2023. Os estados com mais foragidos são São Paulo, com 108, Bahia, com 32, Maranhão, com 28 e Pará, com 27. Ontem, um Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio foi lançado em Brasília, com o principal objetivo de adotar medidas protetivas em caráter de urgência. No ano passado, o número de feminicídios bateu recorde no Brasil, foram 1.470 casos, ou seja, 4 por dia. Para que a gente tenha uma ideia do que a gente está falando, entre esses episódios está o da mulher que morreu na frente da filha depois de ser atropelada 3 vezes pelo ex-companheiro em Brasília. Pouco mais de um ano depois, o assassino, Wallison Oliveira, foi condenado a 67... E aqui ainda afeta uma parte aqui do centro de São Paulo. O problema está concentrado nas ruas Paim, Havaiandaba e também um trecho da rua Caraú. Nessas ruas, ao todo, são pelo menos 12 geradores da Enel espalhados por aqui em diferentes pontos para fornecer energia aos prédios. Ou seja, o problema da fiação subterrânea ainda não foi solucionado, mas a maioria dos prédios e dos moradores está com energia fornecida pelos geradores. É o caso da Luana, moradora da rua Havaiandaba. Bom, agora a gente está com gerador, mas eles colocaram gerador para vários prédios, então estamos sem elevador. Gente, né? O Brasil, e aí há uma grande confusão. O Brasil tem grandes reservas de terras raras, que são esses minerais críticos, muito utilizados na indústria, principalmente na indústria de tecnologia e indústria de armas. Muito bem, os Estados Unidos, eles têm uma baixa produção comparativamente à China. Então eles são muito dependentes da China. A China domina esse mercado. A China, para você ter uma ideia, tem as maiores reservas do planeta e as explora. Tem a maior produção e capacidade de refino disparado do planeta. Né? Então 90% do refino de terras raras está na mão da China. Muito bem. E aí, é claro que a China utiliza disso como uma arma econômica e geopolítica contra os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos... pessoal, horário de pico aqui, 7 horas da manhã. É complicado mesmo, com qualquer grande cidade, né? Mas acho bom registrarmos isso, que daqui a 10, 15, 20 anos, né, Santo André pode ter mudado muito. Está crescendo bastante, né? Se não me engano, tem 800 mil habitantes aqui, população estimada. Né? E em pouco tempo aí vai chegar a 1 milhão. Aqui estamos no Adib Chamas. À direita, aqui é o terminal Santo André. Ainda não temos o metrô. Não temos o metrô ainda. Então temos o terminal de trólebus aqui à direita. A estação também, Celso Daniel, da CPTM. Vamos fazer um acordo aqui, que o Brasil é interessante. Então, o Brasil ele fica agora nessa disputa entre Estados Unidos e China. Mais uma vez. Já à frente ali conseguimos ver o prédio da Prefeitura de Santo André. O prefeito atual é o Gilvan, que sucedeu aí o Paulo Serra. Paulo Serra ficou por 2 mandatos. O Gilvan ganhou as eleições no primeiro turno. Informação importante agora para os motoristas. Atenção, a Ecovias anunciou que vai substituir os pedágios das rodovias imigrantes de Anchieta pelos pedágios Free Flow. Esse sistema já está implementado, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra. A Danúbia Braga chega ao vivo com as informações para nos explicar como funciona esse sistema de cobrança automática, Danúbia. Bom dia, bem-vinda. Oi, Beatriz, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, promete ser uma boa para os motoristas, né? Porque a gente
Afinal, Anchieta e Imigrantes são as principais vias que ligam, né, a capital paulista à Baixada Santista. São aquelas filas quilométricas. As equipes de jornalismo todas vão para lá para mostrar o caos de horas e horas de fila. Esse é o grande objetivo por parte da ATESP, diminuir essas filas com esse sistema Furflow, que nada mais é do que essa passagem livre, sem parar. E aí como que é feita a cobrança, então, desse sistema? Através daquelas tags que o motorista pode contratar e já deixar colado ali no vidro. Aí é feito o pagamento mensal ou, por exemplo, pré-pago, né? Mas se a pessoa não quiser fazer esse contrato com nenhuma empresa, o pagamento também é feito através da placa do veículo. Então, quando a pessoa passa esse veículo, é registrada a placa dela e ela pode entrar no site e fazer o pagamento após passar ali naquele local. Ela tem 30 dias para fazer esse pagamento, senão ela leva uma multa de R$195 com 5 pontos na carteira. E qual é o valor, então, desse pedágio? Antes, o valor era somente para quem ia descer para a Baixada Santista, R$ 38,70. Agora vai ser dividido, tanto para quem desce quanto para quem sobe. E aí ficou, então, R$ 19,35 para cada sentido. A partir já do dia 17, começa a ser instalado na Anchieta e na Imigrantes, a previsão é para o dia 24 de fevereiro. No entanto, nesse primeiro momento vai ser instalado essas câmeras, mas ela só vai fazer um monitoramento dos veículos, não vai estar ainda valendo o sistema Furflow, só a partir do dia 1º de julho. O grande objetivo, então, como eu disse, é justamente diminuir essas filas. Afinal, no ano passado, na virada do ano ali, quando a gente já estava pertinho do ano novo, aproximadamente 1.400.000 veículos desceram para a Baixada Santista. E como eu disse, toda vez que tem feriado prolongado, muita gente quer aproveitar o litoral e as filas ficam intermináveis. Então, o grande objetivo... Olha aí, pessoal, novidade. Em 2026, irá mudar aí os pedágios da Anchieta e Imigrantes. Comenta aí de que ano você está vendo esse vídeo, se mudou muita coisa, tá? E vamos lá, seguindo para São Bernardo. Como já tem mesmo o pedágio que é no sentido litoral, a diferença agora é que tanto para quem desce do litoral quanto para quem vem do litoral para a capital paulista vai ter que fazer o pagamento, então, nesse sistema Furflow de R$19,35. Mas fato é que no próximo feriado prolongado, quando já estiver valendo, né, depois do dia 1º de julho, a gente vai conseguir ter um termômetro do quanto isso adiantou ali a vida dos motoristas. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Danúbia. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que vai colocar um efetivo policial do centro da capital para o bairro do Tatuapé, onde houve alta de roubos. O nosso David de Tacho está acompanhando essa história e vai contar os números pra gente agora. Fala aí, David, bem-vindo. Aqui da PMC, outra que é especializada. São Paulo vive melhor seca nos últimos anos. Às vezes, mesmo tendo chove, não cai uma gota nos seus eleitores. O governo do estado está atento e trabalha para solucionar problemas históricos, com um monitoramento mais eficiente e muito investimento. Mas enquanto a chuva não cai no lugar certo, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada gota importa. Economize água ao máximo que puder, gota por gota, Nessas micro-regiões, nesses distritos. Até a gente vai acompanhar uma fala do próprio Tarcísio de Freitas destacando, né, sobre essa agora ação de enfrentamento ao combate ao crime. Vamos acompanhar. A gente tinha um problema nesse tempo, a gente concentrou força policial. Bom, os roubos em geral, no comparativo entre 2024 e 2025, teve uma queda de mais de 14% em toda a cidade de São Paulo. Outra meta também do governador é a prefeitura da capital paulista e dessa forma também o governo de São Paulo vai entrar colocando mais câmeras disponíveis para ajudar na identificação desses criminosos. Na micro-região aqui da Avenida Paulista, o policiamento também foi reforçado, tanto com a GCM como também com a Polícia Militar, já que a gente tinha episódios recorrentes, né, de furtos, principalmente de celulares. As pessoas não podiam usar o celular na rua, mas pelo menos na Avenida Paulista, na micro-região, essa prática já está sendo desestimulada por meio do reforço do policiamento. E a meta, então, é levar às outras regiões que estão... Civil, sobre a divergência no depoimento em que o jovem teria negado ter saído do apartamento no horário indicado como da agressão, o advogado afirma que ele estava muito nervoso no momento da oitiva e que por isso acabou se confundindo.
confundindo. Já em relação às roupas, a defesa sustenta que foi a mãe do adolescente que tentou esconder o boné e o moletom para que não fossem vistos pela população, com medo de que o jovem pudesse ser linchado ao desembarcar ao Braju. A defesa afirma, no entanto, que as peças foram apresentadas à Polícia Civil, colocadas à disposição das autoridades durante a investigação. É importante ressaltar que até o momento, nenhum... No sentido de não ter explicado toda a sequência dos fatos e de onde extraiu a conclusão de que esse adolescente é o único culpado, seria o único culpado pela agressão a esse cachorro. Caberia sim ao delegado em Santa Catarina, aqueles que participaram das investigações todas, darem as suas entrevistas coletivas, virem a público esclarecer pergunta a pergunta, né? Isso se trata de transparência com o caso. Não há uma investigação que corre sob sigilo. Sob sigilo, apenas o nome do adolescente ou dos adolescentes, se a gente considerar também o cachorro vermelho, por uma questão legal, não? O ECA protege. Tenha sofrido agressão antes dessa imagem? Sim, é uma possibilidade. Mas para isso a polícia poderia ser um pouco mais clara em relação a isso, né? Porque a gente ouviu aí a palavra do advogado de defesa que tem se sustentado, se apoiado nessa imagem, mas essa imagem sozinha não é capaz de nos deixar claro que ele de fato não tinha sofrido uma agressão. Ah, mas ele parece bem. Para parecer bem com uma paulada na cabeça, ele não sofreu outras agressões, de acordo com o laudo final, que não uma paulada na cabeça. Circulou muita notícia falsa em relação a esse caso. Foi uma paulada na cabeça que ele recebeu, está no laudo do veterinário. Que não aconteceu, isso não aconteceu. Aliás, você não viu isso em nenhum órgão de notícia sério, post de internet. Oficial do Brasil, 7h45. O Supremo Tribunal Federal já tem 5 votos favoráveis à validação de regras para o uso de redes sociais por magistrados. O julgamento foi retomado ontem e analisa 2 ações sobre a conduta dele antes. Você ama futebol. Bom, estamos passando aqui pelo Shopping ABC, mais conhecido como Mapping, antigo Mapping, está sendo reformado aqui a fachada. Vamos ver aí como vai ficar daqui a um tempo. Eles estão começando agora, né? Reforma. Segundo a apuração da Band Brasília, o pedido é para que a Polícia Federal seja intimada com urgência a juntar esse laudo ao processo. O mundo da FIFA 2026. Estamos contando os dias, minuto a minuto, até junho. A gente não vê a pessoal, não é fácil não. Vocês viram aí, né, a moto? Quer dizer, o rapaz da estrada aqui, né? Enfim, sigamos. Nós fortalecemos.
amigas e amigos do torcedor, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disparou contra equipes adversárias que estão reclamando de supostas irregularidades na unidade de potência do motor alemão. A Wolff e os rivais estão tentando encontrar desculpas porque não vai conseguir atingir o nível de... Olha como está São Bernardo ali ao fundo, pessoal. São Berlondres. Internacional de Automobilismo informou que a unidade de potência da Mercedes é legal e Toto Wolff disse que as demais equipes deveriam se concentrar no próprio trabalho. Isso já faz parte da guerra antes de começar a temporada. Além da própria Mercedes, outras 3 equipes utilizam a unidade de potência da fabricante alemã. Uma delas é a bicampeã de construtores McLaren e também a Williams e a Alpine. Vê que ArcelorMittal está acelerando a evolução tecnológica das máquinas. A ArcelorMittal já desenvolveu uma nova safety cage estética. Vai criar uma solução massa. Aqui do litoral ainda continua. Isso muito por conta desse sistema de baixa pressão no oceano. O oceano muito quente favorece essas baixas pressões se formarem. E aí essa baixa está mais no Rio de Janeiro e ainda posicionada com fluxo de umidade, trazendo muita umidade para o litoral e aí traz essas chuvas mais fortes aqui no litoral paulista. E aí para hoje, não está um dia muito nublado, tem algumas aberturas do sol, o máximo para hoje de 27 graus, mínimo de 20 graus, e a partir da tarde novos temporais podem vir de moderada a forte intensidade, também no litoral paulista, que aí também pode trazer algumas mais temporais aqui para o estado, principalmente mais no domingo, aí com risco desses temporais mais fortes. Tá bom, Jade, no Band News São Paulo, às 10 para as 10 da manhã, a gente fala mais sobre essa previsão aí de chuva para os próximos dias, fala mais também sobre o fim de semana e atende alguns pedidos em Opa, mais um. Viram aí, né? Um beijo para você e até lá. Um beijo, combinado. Ótimo dia para vocês. Para nós. Seu caminho. Tem destaque do 19 até o 20. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor. Pessoal, quem é dos anos 90 como eu, vai se lembrar muito bem desse carrinho aqui da frente, ó. Twingo, Renault Twingo. É um carrinho peculiar, mas tinha sua graça, né? O seu charme. E é raro de ver hoje em dia, hein? Tinha suas cores exóticas, né? Um modelo que pra época era muito moderno, né? Minimalista. Está aí um exemplar. De repente daqui a 10, 15 anos seja mais raro ainda de ver nas ruas. Santos e São Paulo na Vila Belmiro. O Bragantino venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Já em Belém, o Remo chegou a abrir 2-0 sobre o Mirassol, caso o Leão Caipira buscou o empate por 2-2. Hoje tem muitos grandes jogos. 7 da noite, Bahia recebe o Fluminense em Salvador. Às 8 tem Vasco e Chapecoense em São Januário. No Rio, e às 9 da manhã, o Cruzeiro pega o Curitiba no Mineirão.
campeonato está começando, né? Chapecoense e Fluminense podem se tornar líderes hoje à noite, mas nesse instante o único time com 100% de aproveitamento é o Red Bull Bragantino, 6 pontos. Palmeiras, Mirassol e São Paulo têm 4 pontos, são seguidos por Botafogo, pela própria Chape, pelo Grêmio, pelo Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense, Vitória e o Flamengo, rapaz, com 1 pontinho em 2 jogos, está agora na 12ª colocação do Brasileirão. Do Mato Grosso do Sul e também o sudoeste e sudeste de Goiás, de Mato Grosso, também com risco de temporais dessa área de baixa pressão que está no oceano, e aí traz esse risco maior de temporais. Já estamos em São Bernardo. Vocês podem ver aqui à direita o Shopping Metrópole. Cruzamento aqui com a Getúlio Vargas, no Baeta Neves. Esse caos, né, pessoal? Esse caos. Isso, ainda tem essa alerta de temporais para o Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Também ao longo da semana, então principalmente no final de semana, atenção muito voltada para lá nesse momento. Aí podemos ver o prédio da Prefeitura de São Bernardo do Campo. O prefeito atual aqui é o Marcelo Lima. Prefeito aí que ficou afastado, né, durante um tempo aí. Pesquisem. Né, ficou afastado por denúncias de corrupção, desvio de verba, enfim. E voltou aí ao poder. Shopping Metrópole aqui à direita. Viaduto aqui da Lucas Nogueira Garcês. Começou agora a Forte, como é costume aqui em São Bernardo. Seria a relatora do Código de Ética da Corte e que a implantação ficaria para depois do ano. Vamos seguindo, estamos chegando. Ou seja, aquele argumento de que não é um dia a gente consegue chegar. Tinha sido aparentemente superado a partir do momento em que sim, teremos uma relatora, sim, faremos um calendário de debates, mas o código só vai ser implantado mesmo, a coisa só vai acelerar depois das eleições. Parecia que você havia chegado a um consenso mínimo, né, o de tocar o assunto, mas a passos de tartaruga. Mas a coisa não é tão simples assim como parece. Megali ontem, ao votar as regras para a atuação de juízes, que ela, nas palavras do Alexandre, gasta regras previstas na Constituição. Pessoal, São Bernardo é diferente mesmo. Dizem por aí que São Paulo é a terra da garoa. Não, São Bernardo é a terra da garoa. Aqui esse negócio redondo à direita é a rodoviária. Quer dizer, antiga rodoviária, agora é terminal de ônibus, né? A rodoviária de São Bernardo mudou lá pro Alvarenga. Então aqui ficou um terminal de ônibus somente. Isso aí é um estacionamento, né? Aqui a esquerda que eu estou mostrando para vocês agora era um antigo terminal de trólebus de São Bernardo. Foi derrubado aí para ser uma estação do BRT. Já fazem uns 2, 3 anos de obra atrasada. E era para ter sido concluído, mas está atrasado ainda.
O caminhão quebrou aqui. Faz parte, vamos lá. Chegamos aqui na Peri Ronquete. Pronto, pessoal, finalmente chegamos aqui ao bairro do Nova Petrópolis. É um bairro aí que é inspirado em Petrópolis, Rio de Janeiro. Tem ruas aí como Dom Pedro II, né, Dom Pedro de Alcântara, Princesa Isabel, enfim. O nome é dos monarcas, né? O Brasil teve aí no século XIX. Opa, terceira do dia, hein? Em 38 minutos aí, ó. Quase outro acidente. Então é isso, pessoal, vamos chegando ao fim aqui. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, muito obrigado.